Ok. Bom, gente, vamos nós aqui para mais uma aula de processo penal, dando sequência ao nosso tema inquérito policial. Na última aula nós iniciamos, falamos apenas de algumas características básicas. Teremos mais essa e uma outra aula acerca de inquérito policial. Então, o tema inquérito policial nós trataremos em duas disciplinas, correto? Em dois momentos. Duas disciplinas, não, em duas aulas. Vamos lá. Vou projetar aqui para vocês o slide. Qualquer questionamento, podem ficar aí à vontade para me interromper. Deixa eu já botar esse celular, esse notebook aqui para carregar. Foi. Vamos lá. Muito bem. Ok. Vamos lá, gente. Rapidamente. Na aula anterior, nós trouxemos o conceito de inquérito policial apresentado pelo Fernando Capês, né? Segundo Fernando Capês, o inquérito é o conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária para a apuração de uma infração penal e de sua autoria, a fim de que o titular da ação possa ingressar em juízo. Então, falamos Polícia Judiciária, quem é? O conjunto de diligências, ou seja, um conjunto de atos feitos pela polícia. Qual polícia? Polícia Judiciária, dizemos, Polícia Judiciária, Polícia Civil e Polícia Federal. Polícia Civil para apuração de infrações de competência da Justiça Estadual. Polícia Federal para a apuração de infrações de competência da Justiça Federal. Vimos que o inquérito tem dois propósitos: apurar a infração penal e sua autoria, ou seja, apurar materialidade, provas que indiquem que o fato efetivamente ocorreu, e também autoria, ou seja, além de demonstrar que o fato ocorreu, é necessário que demonstremos quem foi o autor da conduta, além de demonstrar que a conduta constitutiva de crime ocorreu, é necessário nós demonstrarmos quem foi o autor dessa conduta, correto? Com que propósito? Para que existe o inquérito policial? O inquérito policial ele existe para que o titular da ação penal ingresse em juízo, ou seja, proponha uma ação penal, e então, depois do inquérito, nós vamos ter início ao processo judicial. Possibilitar elementos de prova, elementos de informação iniciais, para que o titular da ação penal, seja ele Ministério Público, se estivermos falando de uma ação penal privada, ou uma ação penal pública, perdão, ou ofendido, se estivermos falando de uma ação penal privada, o propósito é que qualquer deles possa ingressar em juízo. A polícia vai lá e faz uma apuração, e aí fornece os elementos de prova para que o titular da ação possa ingressar em juízo. Falamos das características iniciais, apenas duas características falamos: é um procedimento escrito, né? Apesar de que já dissemos a vocês que, por exemplo, no âmbito da Polícia Federal, hoje nós não há mais papel, não é? O inquérito ele está todo num sistema eletrônico, mas de toda forma nós precisamos de um inquérito documentado. Existem documentos que fundamentam, que instruem o inquérito. Existe a perícia, que é um documento, o auto de apreensão, que é um documento, o auto de colheita de material gráfico, que é um documento, a portaria, que é um documento, os termos de declaração e depoimento, que são documentos, correto?
estão em forma eletrônica, mas são documentos escritos. É um procedimento sigiloso, nós falamos de exceções a esse sigilo, porém, via de regra, é um procedimento sigiloso, em razão do seu propósito, não é? Ele visa fornecer elementos de prova para que a ação possa ser proposta. Em razão do seu propósito, ele é um procedimento sigiloso, apresenta algumas exceções a este sigilo, ou pelo menos alguns limites a esse sigilo, nós temos lá no Estatuto da OAB, nós temos na súmula vinculante número 14, fizemos referência a todos esses elementos. Então, via de regra, é um procedimento sigiloso. Por quê? Em razão da natureza dos fatos tratados, em razão de que se destina à apuração de um fato criminoso. A ampla publicidade a uma investigação criminal acabaria por gerar o insucesso do trabalho. Vocês imaginem aí essas operações policiais, em especial operações policiais. Nós tivemos hoje a deflagração lá em Belo Horizonte de uma parceria com a Polícia Civil e Polícia Federal, referente à lavagem de dinheiro, formação de associação criminosa, lavagem de dinheiro, com envolvimento de pessoas de desmanche de veículo. Então, muito provavelmente, deve envolver veículos roubados, donos de ferro velho, enfim. Você imagina se tivesse sido dada ampla publicidade à investigação, tendo sido intimado preteritamente, né, anteriormente, os donos de desmanche, né, quem estava à frente, os donos de ferro velho, se tivesse chamado eles para esclarecerem os fatos e depois deflagrarem a operação, se não tivesse havido sigilo. A operação já seria fadada ao fracasso desde o seu nascimento. Daí, um dos propósitos do sigilo. Pois bem, sigamos então. Quais outras características do inquérito policial, gente? Primeira delas, oficialidade. Ou seja, o órgão, o inquérito policial, que é um procedimento de natureza administrativa, inquérito policial não é processo judicial, processo ele se faz no âmbito do Poder Judiciário. O inquérito é realizado no âmbito do Poder Executivo, por um órgão da administração pública. Qual é este órgão? Polícia Judiciária. Se estivermos diante de um crime de competência da Justiça Estadual, Polícia Civil. Se estivermos diante de um crime de competência da Justiça Federal, Polícia Federal. Órgãos oficiais. Ou seja, não existe a possibilidade de uma investigação, um inquérito policial ser realizado por um órgão, ser realizado por um particular. Não existe a possibilidade de um inquérito policial ser realizado por um particular. Não existe a possibilidade de você contratar um detetive particular para que ele produza um inquérito policial válido. O inquérito, ele é policial. Policial. Estamos tendo aí uma celeuma danada, uma discussão danada a respeito dos inquéritos judiciais, né? Vocês viram que temos o inquérito lá no Supremo, temos agora um inquérito no STJ, o STJ instaurou um inquérito para questionar a validade de alguns atos realizados no âmbito da Operação Lava Jato. Então, nós temos aí esses inquéritos judiciais, não são inquéritos policiais. Eles são de validade questionável, por quê? Porque, por mais que sejam previstos em lei, o delegado de polícia, que é aquele que conduz a investigação, e nós vamos ver aqui que uma das características do inquérito policial é o inquisitivo, não é ele quem julga. O inquérito não é ele quem julga. A circunstância de um inquérito ser realizado no âmbito judicial
é de natureza questionável, por quê? Porque vai ser este mesmo judiciário quem vai julgar, não é? O delegado de polícia, ele simplesmente apura os fatos. Ele apura e ele responsabiliza. Nós vamos falar a respeito disso. Ele apura e responsabiliza, mas ele não julga. Há uma tendência natural, há uma tendência da natureza humana que, se nós tivéssemos incorporado em uma mesma pessoa essa possibilidade de apurar e julgar, existe uma tendência natural a pessoa, quando, isso é da natureza humana, quando do seu julgamento, que é contraditório, existe uma tendência natural humana, da natureza humana, de que ele se comporte da mesma maneira quando ele estava conduzindo a investigação. Ou seja, se ao final da investigação ele entendeu pela responsabilização, existe uma tendência natural a que, após o encerramento da instrução processual, ele reafirme esse seu entendimento e responsabilize, condenando ou absolvendo a pessoa. Daí porque no nosso sistema, como nós já falamos, é um sistema acusatório, em que no processo nós temos a divisão das funções de maneira distinta: acusar, defender e julgar. Então, daí a inconveniência, o questionamento que se faz com os inquéritos judiciais, beleza? Mas, enfim, inquérito policial, quem conduz é a polícia. Oficiosidade. A polícia, para a instauração e condução de um inquérito policial, ela deve agir de ofício, ou seja, ela não precisa esperar ser provocada. Se ela estiver diante de um fato em tese constitutivo de crime, e por que eu digo em tese? Em tese porque ele ainda vai ser apurado. Se ela estiver diante de um fato em tese constitutivo de crime, ela deve, de ofício, instaurar e conduzir o inquérito policial. Ela não necessita de provocação de quem quer que seja, exceto em algumas situações expressamente previstas em lei. E projetem aí, por favor, Código de Processo Penal, artigo 5º, quem me auxilia? Projetem aqui no chat, artigo 5º do CPP. Aqui. Olha aqui, vamos lá. Obrigado aí, Marcos. Olha lá, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado, de ofício. Aqui está o artigo 5º, inciso 1, ele traz aí em si o princípio da oficiosidade. Se estiver diante de um crime de ação pública, que é aquele crime em que o crime de ação pública é aquele em que o Ministério Público, o promotor de justiça, o procurador da República, eles podem propor a ação penal independentemente da solicitação ou manifestação de quem quer que seja. Por ser um crime de ação penal pública, que são os crimes mais reprováveis, neles o Ministério Público pode agir independentemente da vontade da vítima. Beleza?
Se o MP pode agir independentemente da vontade da vítima, da mesmíssima forma, a polícia pode instaurar inquérito policial e conduzir o inquérito policial independentemente da vontade da vítima. Por isso que se fala que nos crimes de ação penal pública, o inquérito será iniciado de ofício, princípio da oficiosidade. Como eu disse para vocês, nós temos exceções a esses princípios, a esse princípio da oficiosidade. Onde é que está? Está lá no parágrafo 4º e no parágrafo 5º do artigo 5º. Parágrafo 4º. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá ser sem ela iniciado. Então, se estivermos falando de um crime de ação penal pública condicionada, da mesma forma que para o promotor propor a ação, ele precisa da representação, para que a polícia inicie o inquérito policial, inicie a investigação, ele também precisa dessa investigação, dessa representação, se estivermos falando de um crime de ação penal pública condicionada. E o parágrafo 5º, ele fecha as exceções ao princípio da oficiosidade, estabelecendo que, nos crimes de ação penal, nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Aqui, da mesmíssima forma, na ação penal privada, da mesmíssima forma, o delegado ele só pode iniciar o inquérito policial, se houver requerimento por parte de quem tem a titularidade da ação penal. Olha para vocês verem que interessante. Na ação penal privada, na ação penal pública, que é referida no parágrafo 4º, ação penal pública condicionada à representação, na ação penal pública condicionada à representação, quem propõe a ação é o Ministério Público. Apesar de ser o promotor quem propõe a ação, quem deve provocar a polícia para que ela inicie a investigação não é o MP. No caso, o ofendido, a vítima. Correto? Porém, se a ação penal for privada, nela, quem tem a titularidade para propor a ação não é o Ministério Público. Quem tem a titularidade para propor a ação é o ofendido. Aqui, na ação penal privada, que é referida no parágrafo 5º, aqui o ofendido é ele quem provoca a polícia e é ele quem propõe a ação penal. Essa é a distinção na atuação policial, essa é a distinção entre as duas ações. Beleza? São duas exceções ao princípio da oficiosidade. Autoritariedade. Autoritariedade. O que quer dizer autoritariedade? O inquérito policial, ele é conduzido por uma autoridade pública. No caso, quem é essa autoridade? É a autoridade policial. A autoridade pública, se trata de um inquérito policial, é uma autoridade policial, é o delegado de polícia civil, se estivermos falando de um crime de competência da Justiça Estadual, é o delegado de polícia federal, se estivermos falando de um crime de competência da Justiça Federal. Correto? Nós temos a previsão dessas autoridades lá no 144, parágrafo 4º da Constituição Federal. No artigo 144, ele fala prevê quais são os órgãos, né, da segurança pública, Polícia Federal, Rodoviária, Ferroviária, e o parágrafo 4º traz
as polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. As polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, ou seja, delegado de polícia civil, incumbem, ressalvada a competência da União. Por que ressalvada a competência da União? Porque nos delitos de competência federal, essa atribuição não compete ao delegado de polícia civil, mas sim ao delegado de polícia federal, ok? Então, é dirigido por uma autoridade, princípio da característica, autoritariedade. Indisponibilidade. O inquérito policial, uma vez instaurado, ele é indisponível. Está lá no artigo 17 do CPP. Uma vez instaurado o inquérito policial, seja de ofício, seja por provocação de quem quer que seja, né? Seja por provocação do ofendido, lá se estivermos falando de uma ação penal pública condicionada, ou de uma ação penal pública, ou de uma ação penal privada, mais uma vez instaurado o inquérito policial, seja por iniciativa do próprio polícia, de ofício, ou atendendo à provocação, uma vez instaurado, a polícia não pode, por si só, arquivar o inquérito policial, em razão da indisponibilidade. A polícia não tem essa possibilidade de, por si só, arquivar o inquérito policial. Nós dissemos, está lá no artigo 17 do CPP, a autoridade policial não poderá mandar arquivar o inquérito policial. Nós dissemos no conceito que o inquérito, ele é direcionado, ele tem por propósito apurar materialidade e autoria, e ele é direcionado ao titular da ação penal para que ele proponha a ação penal. Muito bem. Em razão disso, uma vez instaurado o inquérito, o delegado não pode, por si só, mandar arquivá-lo. O que pode ocorrer? Pode ocorrer que, feita toda a investigação, o delegado conclua pela não existência do crime. Entendeu? Não conseguiu obter elementos de materialidade e entenda que o crime não ocorreu. Não indicia ninguém, mas ele vai concluir a sua investigação. Quando fala assim, disponibilidade, é que ele não pode arquivar, ele não pode interromper a investigação no meio. Como também ele pode, feita toda a investigação, entender que sim, há materialidade, ou seja, o crime ocorreu, porém eu não consegui apurar a autoria. E da mesmíssima forma, não tendo apurado a autoria, eu não posso indiciar quem quer que seja, mas eu conduzir toda a investigação. O que o delegado não pode? Ele não pode, no meio da investigação, virar e falar, não, vou arquivar esse inquérito policial. Ele não pode, em razão do quê? Em razão de que o inquérito é indisponível, ele não tem essa autoridade, correto? Está lá no 17 do CPP. Ele não pode mandar arquivar o inquérito policial. Beleza? O inquérito policial, ele é um procedimento inquisitivo. Um procedimento inquisitivo. O que quer isso dizer? O inquérito policial, nele, na figura de uma só pessoa, nós temos a incorporação, entre aspas, das funções de acusar, defender e, entre aspas, julgar. Por que eu digo entre aspas? Eu digo entre aspas porque quem julga, quem decide judicialmente é o juiz de direito. Mas essa função, as funções são todas conduzidas
pelo delegado de polícia na apuração da conduta, na investigação, na condução da investigação. Por isso, se diz que, no inquérito policial, nós não temos contraditório e ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa, eles são previstos para o processo judicial. Aqui, o inquérito, ele é inquisitivo. Nós não temos como no processo, quando iniciada a ação, o juiz recebe a denúncia proposta pelo MP, o juiz recebe a denúncia e cita o réu para que o réu apresente, se integre de que contra ele está sendo proposta uma ação penal e também para que ele apresente a sua defesa, para que ele integre a relação processual desde o nascimento do processo, respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No inquérito policial, não. Por ser um procedimento inquisitivo, em que são corporificadas na mesma pessoa essas atribuições de julgar, defender e acusar, ou seja, ali na apuração dos fatos, né, atuando de maneira isenta, e é isso que se espera do delegado de polícia, atuando de maneira isenta, ele busque apurar os fatos, caminhando, a depender do desenrolar da investigação, caminhando na obtenção de provas, seja para responsabilização ou não. O propósito do delegado de polícia é apurar os fatos, né? O propósito do delegado de polícia não é responsabilizar a pessoa, é apurar os fatos para saber se o crime ocorreu ou não ocorreu. Se no curso da investigação tiver indicativos de que não houve o delito, o correto exercício da atividade de polícia judiciária indica que o delegado deve correr atrás de outras provas para reafirmar essa isenção. Correto? Por quê? Porque ele corporifica em si as funções de acusar, defender e julgar, procedimento inquisitivo. Correto? Valor probatório. Qual o valor probatório do inquérito policial? Exatamente por não serem produzidas, por não ser balizado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, por possuir essa característica de ser um procedimento inquisitivo, as provas produzidas, os elementos de informação produzidos no inquérito policial não são suficientes para gerar uma condenação criminal. Não podem ser suficientes para gerar uma condenação penal. Não tem esse poder de, por si só, gerar essa condenação. E por que eles não têm esse poder? Porque eles não foram produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O propósito do inquérito policial é fornecer elementos de informação, é fornecer provas para que a ação seja proposta. Não para que a ideia primeira não é que a pessoa seja condenada penalmente, não é? Essas provas vão ter que ser, algumas delas vão ter que ser repetidas no curso da instrução processual penal. E, nesse segundo momento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com possibilidade da defesa constituída pelo réu, com a possibilidade dela questionar e fazer provas em sentido contrário. Vamos lá no artigo 155 do CPP. Olha lá. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Ressalvadas as provas cautelares não repetíveis. Quais são as provas não repetíveis?
a principal, a circunstância da prova não ser possível de ser repetida é uma circunstância fática. É uma circunstância fática, não é um conceito legal, é uma circunstância fática. As provas periciais, em geral, são provas irrepetíveis, são provas não repetíveis. Via de regra, né? Se estivermos falando de uma perícia num delito de homicídio, essa prova é irrepetível, não é? Não é possível que numa ação penal que é proposta 1 ano após a investigação, não, vamos repetir o exame de corpo de delito, não tem a menor possibilidade, é uma prova irrepetível. O juiz pode nela se fundamentar para fim de materialidade. Mas tem outras provas periciais que são repetíveis. Se a gente estiver falando de um crime de desvio de verba pública, em que a ação penal foi proposta com base numa perícia de engenharia, estamos falando de desvio de obra pública, desvio de recurso público na construção de uma avenida, né? Ao invés de se fazer a avenida lá com 4 centímetros de asfalto, foi feita a avenida com 3 centímetros de asfalto. Para a propositura da ação penal, o Ministério Público se valeu da perícia produzida no inquérito policial. Nada impede que, no trâmite da ação penal, essa seja solicitada a repetição dessa prova. Ela é possível, por mais que seja uma prova pericial, não é? Vícios. Os vícios do inquérito policial, ele não contamina a ação penal. Nós sabemos, quando a gente for estudar vícios processuais, que os vícios processuais, eles invalidam, eles podem até invalidar uma condenação penal. Os vícios processuais, eles podem até condenar e invalidar uma condenação criminal. Os vícios ocorridos no curso do processo. Os vícios ocorridos no curso do inquérito, eles não têm a possibilidade de inviabilizar uma condenação criminal. Por quê? Porque a condenação criminal não pode ser determinada com base exclusivamente nas provas produzidas em sede de inquérito policial. O que pode ocorrer, caso nós tenhamos o desrespeito à lei na execução de atos de investigação, o que pode ocorrer é a anulação do ato em si. A anulação do inquérito não há. Por exemplo, se nós tivemos uma busca e apreensão realizada sem o mandado, ou em desobediência à forma de ser realizada em lei, não foi observado na realização da busca e apreensão ou da busca pessoal, não foi observado os ditames previstos em lei. Esse vício, ele invalida o ato em si, ele não invalida o inquérito. Por exemplo, eventuais provas obtidas numa busca e apreensão realizada sem mandado ou em desobediência às formalidades legais, invalida a prova obtida, não invalida todo o resto do inquérito, correto? Quando nós vamos estudar a questão probatória, nós vamos falar de prova ilícita por derivação, mas não invalida todo o inquérito, beleza? Então, mais uma vez, eventuais vícios no inquérito policial invalidam o ato em si, não invalidam o inquérito como todo e não invalidam a ação penal, não invalidam eventual condenação. Por quê? Porque a condenação ela tem que ser feita com base em provas produzidas sob o crivo do contraditório. Beleza?
Juizados especiais, gente, juizados especiais. Nós sabemos que nós temos juizados especiais, eles são destinados para os crimes de menor potencial ofensivo. Juizados especiais são destinados para os delitos de menor potencial ofensivo. São considerados delitos de menor potencial ofensivo as contravenções penais, todas as contravenções penais, e os crimes cuja pena máxima seja de 2 anos. Esses são considerados crimes de menor potencial ofensivo. Para eles, para o julgamento desses delitos, nós temos os juizados especiais, são previstos lá na Lei 9.099. Para os juizados especiais, em razão de se tratar de um delito de menor potencial ofensivo, em razão de não resultar em pena privativa de liberdade, ali nós temos a aplicação ou da transação penal ou o processo chegando até o seu final, se não houver a transação penal, nós temos ali a figura da aplicação de pena restritiva de direito. Em razão disso, nos juizados especiais, não há inquérito policial, não há investigação policial prévia na propositura da ação no juizado especial. Nós não temos investigação policial prévia. O que nós temos aqui é um mero registro policial dos fatos. Não há apuração, é um mero registro policial. Quer ver? Vamos lá nos artigos da lei aqui. Gabriel, você está se referindo a qual tópico, Gabriel? Eu peço pode me interromper aí por meio do áudio, porque, por vezes, eu estou explicando e não vejo aqui no chat. Você está se referindo a qual tópico especificamente, Gabriel? Era o da oficiosidade, professor. Da oficiosidade? Isso. Uhum. Quando eu falei, quer que eu repita? Não, não, depois eu pesquiso, eu leio aqui de novo o código. Ah, tá. Obrigado. Olha só. Vamos lá nos dispositivos da Lei 9.099. Vamos lá nos dispositivos da Lei 9.099. Hoje, Júlia está que está, ela está acelerada. Assim que é bom, Júlia. Vamos lá. Lei 9.099, artigo 69. Primeiro, olha lá. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência, lavrará termo circunstanciado e encaminhará imediatamente ao juizado com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Isso. Então, veja, nós não temos a instauração de um inquérito policial. Nós temos a lavratura de um termo que é chamado de termo circunstanciado de ocorrência, ou TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Ali nós temos apenas a descrição do fato. O TCO é como se fosse, entre aspas, um boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Judiciária. Um boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Civil ou Polícia Federal. Ali nós não temos apuração, nós temos a mera descrição do fato que foi trazido até o conhecimento da Polícia Judiciária, com a indicação do autor, da vítima e de testemunhas. Beleza? Crime de menor potencial ofensivo, não temos inquérito policial. Artigo 77, parágrafo 1º. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da hipótese prevista no artigo 76, o Ministério Público oferecerá ao juiz de imediato denúncia oral
se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Olha lá, parágrafo 1º. Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência, referido no 69 desta lei, com dispensa de inquérito policial, prescindir-se-á do exame. O que nós temos aqui? A sequência aí. Vamos lá. Um momentinho aí, gente. Acho que comeu um pouquinho ali. 77. Aqui, isso. Aqui, parágrafo 1º de 77. Isso. Aqui. Aqui. Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo circunstanciado referido no 69, com dispensa de inquérito policial, prescindir-se-á do exame de corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. Então, vejam vocês, se nós tivermos um boletim médico, um mero boletim médico, tratando-se de crime de menor potencial ofensivo, esse boletim médico já é entendido como suficiente para a demonstração da materialidade do delito. Então, o que vocês têm que saber? Em inquérito, em crime de menor potencial ofensivo, nós não temos inquérito policial. Nós temos apenas um termo circunstanciado de ocorrência. Nós não temos apuração policial dos fatos. Beleza? Vamos lá. Dispensabilidade. Olha só, gente. O inquérito policial, é interessante falar que, por mais que ele seja indisponível, ele é indisponível, nós falamos da indisponibilidade, ele é indisponível para o delegado. Uma vez instaurado o inquérito policial, o delegado tem que conduzi-lo até o final das investigações. Ele não pode interrompê-lo, arquivá-lo no meio da investigação, do transcurso da investigação. Apesar de ser indisponível para o delegado, o inquérito policial, ele é dispensável, nós temos nele a dispensabilidade. Ele é dispensável para quem? Ele é dispensável para aquele que vai propor a ação penal. Se o Ministério Público, falando aí dos crimes de ação penal pública, mais uma vez, os crimes de maior incidência no direito penal brasileiro. Se estivermos falando de um crime de ação penal pública, se o promotor de justiça, se o Ministério Público, se ele já dispuser de elementos informativos, elementos de prova suficientes para a propositura da ação, ele pode propor essa ação, independentemente da realização de inquérito policial. O inquérito policial, nesse aspecto, ele é dispensável se o promotor já tiver elementos informativos e elementos de provas suficientes para propor a ação. Por que eu digo se tiver? Porque, na verdade, quando o juiz vai receber a ação penal, e essa é a primeira, receber a denúncia, esse é o primeiro ato do juiz, essa denúncia ela tem que estar fundamentada em um conjunto probatório mínimo. Se chegar lá simplesmente 3 páginas de denúncia para o juiz, propondo a ação, sem qualquer elemento de informação, se nós tivermos ali a descrição, por mais que seja a descrição de um estupro, a descrição de um crime de
pedofilia altamente repugnante. Se essa denúncia não estiver calçada em elementos, em provas indiciárias mínimas, o juiz não recebe. Porém, essas provas indiciárias mínimas não precisam necessariamente ser um inquérito policial. Daí porque se diz que o inquérito policial é dispensável. Ele é dispensável para aquele que vai propor a ação. Ele não é dispensável, ele é, para o delegado, ele é indisponível. Correto? Indisponibilidade. Vamos lá falar dos artigos do CPP a respeito da dispensabilidade do inquérito policial. É interessante, gente, para ficar bem claro para vocês, olha só, se nós estivermos falando, por exemplo, de um crime contra a ordem tributária, crimes contra a ordem tributária, nos crimes de sonegação de imposto, primeiro nós temos uma multa aplicada pela Receita Federal, Receita Estadual. Essa multa, ela é fundamentada em um procedimento fiscal. Nós temos dois momentos, né? Primeiro, o fiscal vai lá, comparece à empresa, ou então se tratar de uma sonegação de imposto de renda, por exemplo, pessoa física. A Receita primeiro multa a pessoa, estabelece um procedimento fiscal, um procedimento administrativo fiscal, e dentro desse procedimento tem a apuração da sonegação. A apuração da sonegação ali, ela não é voltada para a responsabilização penal. A apuração da sonegação, ela é voltada para a responsabilização tributária. O que se quer é se chegar ao final, se chegar ao valor exato do tributo devido para que esse valor seja cobrado. Porém, o procedimento fiscal, ele é um procedimento muito bem feito, ele é um procedimento redondinho, ele é um procedimento muito bem feito. Em razão de ser um procedimento muito bem feito, após concluído o procedimento fiscal e entendendo a Receita que houve a sonegação, a Receita pega cópia desse procedimento fiscal e encaminha para o Ministério Público. Se o Ministério Público entender que aquele procedimento fiscal já está devidamente instruído, se ele entender que ali já tem elementos de prova suficiente para responsabilização, o que ele faz? Ele pega aquele procedimento fiscal e, com base simplesmente nele, instaura a ação penal. Ele não pega o procedimento e manda para a polícia instaurar inquérito, para só depois ele propor a ação. Ele já pode propor a ação penal por crime de sonegação, simplesmente com base na cópia deste procedimento fiscal. Compreendem? O inquérito, ele é dispensável nesse aspecto. É interessante, eu senti essa diferença, que antes de trabalhar na polícia, eu trabalhei no Ministério Público, 7 anos, Ministério Público Estadual. Aqui, no Ministério Público Estadual, nós propunhamos as ações por crime tributário, quando o crime era de competência, né, tributo estadual, sonegação de ICMS, nós propunhamos a ação penal simplesmente com base no procedimento feito pela Receita Estadual. Quando eu fui trabalhar na Polícia Federal, eu estranhei a postura do Ministério Público Federal. O que eu estranhei? Eu estranhei que eles sempre solicitavam inquérito policial. Mesmo mesmo tendo sido encaminhado para eles todo o procedimento fiscal, todo instruidinho, cópia de tudo, procedimentos, às vezes, com 300, 500 páginas, todo instruído, ainda assim eles pediam instauração de inquérito policial, só propunham a ação depois. Correto? Mas o que eu quero dizer para vocês? Em um crime desta natureza, por exemplo, o inquérito pode ser dispensável, porque os elementos de prova já estão no procedimento fiscal. Beleza? Característica do inquérito, então, a sua dispensabilidade.
É feito referência a essa dispensabilidade aí no Código de Processo Penal. Vamos lá. Artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Ou seja, não necessariamente o inquérito policial sempre vai servir de base para denúncia ou queixa. Denúncia, peça inicial da ação penal privada, pública, queixa, peça inicial da ação penal privada. Não necessariamente o inquérito vai servir de base. A ação pode ser proposta com base em outros elementos de prova, produzidos fora do inquérito. O que eles não podem, o que nós não vamos ter, vocês lembram, nós falamos disso? É inquérito policial sendo realizado por quem não é polícia, em razão da oficialidade. Porém, nada impede que uma ação seja proposta com base em provas que não foram produzidas dentro do inquérito policial. Só não será inquérito policial. Beleza? Artigo 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba ação penal pública, ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre fato e autoria, indicando tempo, lugar e elementos de convicção. Então, vejam vocês que o Ministério Público, qualquer pessoa pode provocar diretamente o MP. Não necessariamente a demanda tem que passar pela polícia. Se os elementos de prova forem encaminhados diretamente para o Ministério Público eu dei exemplo para vocês de crime fiscal, em que os elementos de prova foram encaminhados por um órgão oficial, foram encaminhados pela Receita. Porém, nada impede que fosse crime, que se tratasse de um crime de outra natureza, em que qualquer pessoa do povo, olha lá como inicia o 27, qualquer pessoa do povo, nada impede que qualquer pessoa do povo leve elementos de prova para o MP e o MP entenda que aqueles elementos trazidos, que aqueles documentos trazidos, que eles são suficientes para propor a ação. E já propõe a ação de imediato, dispensando o inquérito policial. Beleza? Artigo 39, parágrafo 5º. Olha lá. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que habilitem a promover a ação penal e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Aqui nós estamos falando de ação penal pública condicionada, em que há a representação. Vejam vocês que, neste caso da representação, nós não tivemos inquérito policial. Nós não tivemos o inquérito, nessa menção aqui do artigo 5º, nós não tivemos o inquérito policial. Foi apresentada a representação, crime de ação penal pública condicionada. Foi apresentada a representação direto para o Ministério Público, e nessa representação, junto a essa representação, foram apresentados elementos de prova suficientes, dispensando-se, portanto, a ação, dispensando-se, portanto, o inquérito policial. Nós tivemos agora aí, nessa bagunça toda, né, que foi feita aí, essa discussão toda que foi feita aí com base na prisão do deputado federal lá, do Daniel, pelo que foi veiculado, ele tornou públicas informações em um dia, neste mesmo dia foi dado cumprimento, foi realizada a sua prisão, no dia seguinte, ou 2 dias depois, não sei, o Ministério Público já propôs a ação penal com base o PGR, né, o Procurador-Geral da República, propôs a ação penal
com base simplesmente nesses elementos. Não teve inquérito policial, não teve investigação policial. A busca foi, a prisão em flagrante foi realizada pela polícia, mas nós não tivemos a instauração de um inquérito policial, nós não tivemos uma investigação policial estendida. Nós vamos ver que, lógico, a prisão em flagrante, ela é um elemento que inicia um inquérito policial, mas neste caso em especial, nós não tivemos uma investigação demorada no tempo. É isso que eu estou dizendo para vocês. E o 46, também fazendo aí referência à dispensabilidade do inquérito policial, 46, parágrafo 1º, o Ministério Público dispensará o inquérito policial quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informação ou representação. É porque, na verdade, o que acontece? Mais uma menção aqui à dispensa do inquérito policial. O que acontece é o seguinte: nós temos prazos, nós temos prazo para todo mundo. Nós temos prazo para o MP, nós temos prazo não é só para advogado, não, apesar de que eu tinha um professor que era muito, ele brincava assim, ó, prazo para ação ser proposta para o advogado, 1 dia. Prazo para recurso do advogado, 1 dia. Prazo para juntada de documento, 1 dia. Prazo para o Ministério Público propor ação, não existe. Prazo para o Ministério Público recorrer, não existe, ou seja, é um prazo limitado, né? Mas ele brincava com isso. Na verdade, nós temos a previsão legal de prazo, tanto para a propositura da ação para o MP, tanto para as manifestações do promotor de justiça, quanto para as manifestações do juiz de direito, nós temos previsão de prazos, da mesma forma que nós temos previsão de prazos para as manifestações do réu por meio do seu advogado. Beleza? O que o parágrafo 1º do 46 está nos dizendo aqui é o prazo para o oferecimento da denúncia, que é a peça primeira da ação penal, o prazo para oferecimento da denúncia, se não tiver inquérito policial, esse prazo vai contar a partir de quanto? Quando? A partir do momento que foi oferecido as informações para o MP ou que foi feita a representação. Beleza? O prazo que ele dispõe, nós vamos falar sobre isso quando formos estudar denúncia, o prazo que ele dispõe é contado a partir do momento que ele recebe as peças de informação ou recebe a representação. Beleza? Pois bem, gente. Faladas as características primeiras aí do inquérito policial, vamos falar de um elemento muito presente nas investigações policiais, que é a chamada notícia criminis, ou notícia de crime. Notícia de crime. Ou seja, o que é a notícia de crime? A notícia de crime, ela é a forma pela qual a polícia toma conhecimento de um fato, em tese, constitutivo de crime. E por que neste primeiro momento eu sempre gosto de falar de um fato em tese constitutivo de crime? Porque quando a polícia simplesmente toma conhecimento do fato, quando a polícia simplesmente instaura o inquérito policial, nós não temos ali ainda a convicção totalmente formada.
Se nós tivéssemos a convicção totalmente formada, o delegado de polícia ele já indiciaria a pessoa, e não é o que ocorre. A responsabilização no âmbito policial, ela se faz por meio do indiciamento. Se essa convicção já estivesse previamente formada, o delegado, peraí um pouquinho, o delegado, ele já indiciaria, e não é o que ocorre. Então, há apenas um fato, a princípio nós dizemos que há apenas um fato em tese constitutivo de crime. Quando é que se dá quando é que nós estamos diante de uma notícia de crime de cognição direta ou imediata? Nós estamos diante de uma notícia de crime de cognição direta ou imediata é quando a polícia, por seus próprios meios, toma conhecimento da ocorrência de um fato criminoso. É quando a polícia, por seus próprios meios, por investigação própria, pela sua própria ação, seja polícia militar, seja polícia civil, pela sua, seja a polícia ostensiva ou a polícia judiciária, eu digo polícia militar, porque também nada impede que seja a polícia rodoviária federal, seja quando a polícia ostensiva ou a polícia judiciária, por sua própria iniciativa, por seus próprios meios, ela tome conhecimento do fato. Neste caso, nós falamos de cognição ou conhecimento, cognição é conhecimento direto ou imediato. Conhecimento de um fato constitutivo em tese de crime, conhecimento este realizado diretamente ou imediatamente pela polícia. Notícia crime de cognição indireta ou mediata, indireta, de conhecimento indireto ou imediato, é quando a polícia é provocada. A polícia é provocada a respeito da ocorrência de um delito, ocorrência de um fato constitutivo de crime. Neste caso, o conhecimento não foi pelos seus próprios meios. Houve a provocação, por isso que se fala de conhecimento indireto ou imediato. Alguém, antes da polícia, tomou conhecimento da ocorrência do crime. E a polícia, então, foi provocada, por isso que se fala em conhecimento indireto. Artigo 5º, 2 do CPP. Olha lá. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Inciso 2. Mediante requisição de autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou quem tiver qualidade para representá-lo. Nos crimes de ação penal pública, então aqui engloba tanto a pública incondicionada quanto a pública condicionada. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado mediante requisição de autoridade judiciária ou do Ministério Público. Requisição de autoridade judiciária ou do Ministério Público, você entenda aqui requisição como uma ordem. A autoridade policial, o delegado de polícia, ele não tem a discricionariedade de instaurar ou não um inquérito. Se nós estivermos falando de requisição, se essa requisição vier ou da magistratura ou do Ministério Público, ou há requerimento do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. O requerimento aqui, ela é uma solicitação que pode ser atendida ou não. Porém, no caso do seu não atendimento, ele deve ser fundamentado. Pode ser que o fato trazido a conhecimento do delegado de polícia, o fato trazido a conhecimento da polícia judiciária, sequer, em tese, constitua crime, não é? Pode ser que a pessoa trouxe ao conhecimento do delegado de polícia uma determinada conduta de um outro, trouxe ao seu conhecimento que uma terceira pessoa
adotou determinada conduta que foi para ela ofensiva, porém não necessariamente constituiu nenhum crime contra a honra. Pode ter sido passível, pode ser que aquela conduta seja passível de indenização por danos morais, de responsabilidade civil. Porém, essa conduta pode nem mesmo em tese constituir crime contra crime de nenhuma natureza. E se não, nem em tese constitui crime de nenhuma natureza, a polícia não é obrigada a instaurar um inquérito policial. Por isso que a autoridade judiciária, o Ministério Público, requisita, ou seja, não pede, manda, e o ofendido ou quem o represente, ele requer. Requerimento esse que pode ser aceito ou não. Esse requerimento ele não pode ser aceito com base, como eu disse para vocês, ele não pode ser negado com base na ausência de autoria. Ele não vai ser negado com base na ausência de autoria, por quê? Porque a polícia tem que investigar para apurar a autoria. Ele pode ser negado, como eu disse, com base na circunstância de que o fato não constitua crime. Alguém ia perguntar? Não? Ok. Vamos lá. Notícia crimes de cognição coercitiva. De cognição coercitiva. Por que se fala aqui de cognição coercitiva, ou de conhecimento coercitivo? O conhecimento por parte da polícia disse que é o conhecimento coercitivo, porque aqui neste momento, a polícia não só tem a obrigação de agir, como tem a obrigação de agir imediatamente. Aqui nós estamos falando de crimes, aqui nós estamos falando de flagrante delito. Está lá no artigo 302. O conhecimento, ele não só deve existir, como ele é obrigatório. Este conhecimento é obrigatório. A conduta policial, ela é obrigatória. O atuar policial, ele é obrigatório porque o delito está sendo cometido. Nós estamos diante da flagrância no cometimento do crime. Está lá, artigo 302. Considera-se, e é aqui que saiu aquela ideia doida lá do Alexandre de Moraes, doida com relação ao mandado. Considera-se em flagrante de delito quem? Olha lá, quem está cometendo a infração penal, quem acaba de cometê-la, quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, essas aqui são situações de flagrante delito. Quando nós estamos diante de uma situação de flagrante delito, disse que a cognição, disse que a cognição é coercitiva, ou seja, a polícia não só tem a obrigação de conhecimento, como tem a obrigação de agir. Naquele caso ali, gente, aquela bagunça lá, voltemos a ela, isso. Aquela bagunça lá do Alexandre de Moraes com a prisão do deputado, eu digo bagunça em razão daquele mandado de prisão em flagrante lá, que é meio uma peça que ele criou, né, entre aspas, não existe previsão legal. O flagrante delito, ele é um fato. O flagrante delito, ele é um fato. O delito, ele está ocorrendo, e por estar ocorrendo, a polícia vai lá e prende. É um fato. Ele independe de documento. Nós temos que entender, na verdade, aquele mandado expedido pelo Alexandre de Moraes, não como um mandado de prisão em flagrante. Nós temos que entender aquilo ali como uma notícia-crime.
Nós temos que entender aquilo ali como uma notícia-crime. E aqui, creio, eu digo creio porque eu não acompanhei, né, eu não estava na rede social lá do deputado para saber até se ele estava reverberando, se ele estava replicando, se ele estava em ampla conversa, se ele seguia, se ele não só, né? Porque ele poderia, são duas situações. Ele poderia ter disponibilizado o seu vídeo nas suas redes sociais, como ele poderia ter disponibilizado seus vídeos nas redes sociais, como nós fazemos. E, além disso, seguir respondendo a comentários, seguir reafirmando a sua opinião. São duas situações distintas. Quando a gente fala de acabar de cometê-lo, nós não temos aqui, nós vamos estudar prisão em flagrante, não é uma questão matemática, não é? Não é uma questão matemática. Se ele tiver publicado o vídeo há pouco tempo, nós poderíamos enquadrá-lo aqui na flagrante delito do inciso 2. Se nós tivermos, se ele ainda estivesse reafirmando essa sua opinião na rede social, nós poderíamos, vinculando, né, ao vídeo publicado, nós poderíamos incluir aqui no inciso 1, está cometendo a infração penal. De toda forma, como eu disse, a doidura ali foi mandado de prisão em flagrante, que é um documento que não existe. Quando eu vou prender as pessoas em flagrante, que a polícia militar traz lá, eu não preciso de um mandado judicial para isso. A prisão em flagrante, ela é um fato. E outra circunstância foi ele entender que aquilo se tratava de um crime permanente. Nós sabemos, vocês já estudaram o crime permanente. O crime permanente, o crime ele poderia, ele estava ainda, ou ele havia acabado de ser cometido, ou ele seguia no seu cometimento. O crime permanente é aquele em que a conduta se estende. Vocês lembram lá do crime? Parece que ele vinculou a permanência ao fato do vídeo ainda estar disponível na internet. Crime permanente, vocês se recordam? Extorsão mediante sequestro, não é? Quando nós temos ali a pessoa, ela é mantida em prisão, enquanto ela está com a sua liberdade cerceada, o crime está ocorrendo. Crime permanente. Beleza? Notícia: crimes de cognição coercitiva. Pois bem, gente, deixa eu fazer a chamada aqui, nós vamos terminar a nossa aula agora. O nosso próximo tópico de inquérito policial, ele é um tópico mais curtinho, então, na nossa próxima aula, nós vamos destiná-la para o nosso trabalho, e na aula seguinte, ou seja, quinta-feira nós destinamos ao nosso trabalho, na aula seguinte da semana que vem, na terça da semana que vem, nós encerramos essa primeira parte aqui do inquérito policial e falamos da segunda parte e encerramos o tema. A segunda aula ela é bem mais curtinha. Beleza? Deixa eu fazer a chamada aqui. Vou até interromper a gravação da aula. Um momentinho só. Algum questionamento aí, gente, a respeito do que a gente estudou? Não?